Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor fale ao nosso coração no dia de hoje, através desse texto. É um texto relativamente longo, é todo o capítulo 4 de Neemias. Eu queria que você abrisse Neemias 4, de 1 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sanbalate e Tobias, os arábios e os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar ali confusão. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: De todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos, couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta e assim edificava. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali correi a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: Cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com a arma à sua direita. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar ao nosso coração, vem ministrar essa palavra ao nosso espírito. Tu sabes que não tem sido fácil para nenhum de nós fazer a Tua obra nesses dias de agonia, nesses dias de pandemia, nesses dias de muitas demandas,
onde o adversário tem tentado de todas as maneiras nos fazer parar a tua obra. Vem falar aos nossos corações, levanta os nossos muros de proteção para que venhamos a continuar a fazer a obra sem desanimar. Fala aos nossos corações, ministra aos ministros de Deus que estão na liderança das obras do Senhor em toda a face da terra. Fala conosco hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o texto traz uma santa convocação de Deus para que coloquemos mãos à obra. É tempo de reconstrução, é tempo de restauração dos nossos muros. Há uma falência muito grande na vigilância do povo de Deus. É preciso que cada um de nós entenda que nós não estamos aqui de férias na terra, não estamos passando um tempo aprazível, nós estamos no meio de uma guerra, no meio de uma batalha espiritual intensíssima. E o desejo do nosso coração é despertá-los a buscar a unidade da fé em oração vigilante. A obra de Deus precisa e deve ser feita a todo custo e com muita pressa. Nós estamos vivendo um tempo que há uma falta de unidade muito grande no meio do povo de Deus. Uns enxergam as doutrinas de um jeito, outros enxergam as doutrinas do outro, e isso tem sido uma arma poderosa na mão do adversário para nos atingir. O livro de Neemias é uma lição viva sobre oração, prontidão, trabalho conjunto e unidade de fé. Essas características devem pautar a vida de todos os cristãos em todas as épocas. Neemias desistiu de uma posição privilegiada e bem remunerada junto ao rei da Pérsia para, em obediência ao Senhor, reedificar os muros de Jerusalém e reunir os judeus como uma nação novamente. Tarefa nada fácil, muito pelo contrário. Nós aprendemos aqui que nem sempre estar no centro da vontade de Deus é estar no lugar mais cômodo, mais aprazível. Nós somos chamados e desafiados todos os dias a sair da nossa zona de conforto. O pessoal que se volta para a questão da prosperidade, a prosperidade rasa, vê muito mais as coisas materiais, não é? Então, a obra que Neemias empreendera despertou uma oposição violentíssima dos homens poderosos em derredor de Jerusalém. Sanbalate, Tobias e seus companheiros se levantaram para se opor à obra de Deus e fazê-la parar. Custasse o que custasse, eles desejavam que os judeus continuassem fracos, dependentes e vulneráveis. Quem não tem muros, não tem defesas. E a gente precisa levantar os muros da oração, os muros da vigilância, os muros da unidade, da prontidão para fazer a obra de Deus. Quando os judeus começaram a servir ao Senhor e a glorificar o nome de Deus, o inimigo entrou em ação. É sempre assim que ele age. Por isso precisamos estar atentos. O nome Neemias significa o Senhor consolou. E é muito interessante a gente descobrir os nomes dos líderes do passado, porque o Senhor invariavelmente confiava a esses líderes uma obra que apontava também para o nome deles. Porque foi exatamente isso que o Senhor fez ao levantar Neemias. O Senhor resolveu consolar seu povo após um longo período de tristeza, fracasso, abatimento e julgo. A consolação de Deus veio através do seu instrumento, dando glória ao seu povo, mas não sem luta. Nenhuma vitória de servo de Deus vem sem luta. Nada cai pronto do céu. A única coisa que caiu pronto foi demônio. Foi lançado de lá. Esse capítulo mostra as armas usadas pelo adversário para atingir o povo de Deus,
bem como as estratégias defensivas de Neemias, juntamente com seu povo. A ideia central aqui é mostrar o valor, repito, da unidade da fé, da oração vigilante, bem como da diligência na obra de Deus. Quantos irmãos estão de posse de vitória e arrefecem na oração? É quando a gente precisa orar mais. Quando as coisas estão indo bem, devemos ficar atentos às possíveis investidas do adversário. A oposição dos homens, além de ser um sinal da aprovação do céu, é também uma oportunidade de crescimento espiritual. Já reparou que ninguém atira pedras numa árvore que não dá frutos? Quando a oposição é muito ferrenha e sem causa, é sinal que estão sendo liberadas muitas e grandes bênçãos do céu para nós. Que possamos guardar essa verdade no coração. Na hora da dor, na hora da prova, na hora da agonia, invariavelmente nos sentimos inseguros, nos sentimos agoniados, aperreados, como nós dizemos aqui no Nordeste. E é preciso que, precisamente nessa hora, nós levantemos a guarda de oração, porque a nossa vitória está às portas. O que temos a fazer nestes momentos é orar para que Deus nos fortaleça e nos dê estratégias da parte dele para lidar com aquela situação, usando as armas do Senhor, não as armas ou influências de homens. Perdão. Este capítulo mostra 4 armas do adversário em oposição à obra de Deus. Primeira arma, a zombaria, o escárnio. A zombaria é chamada de linguagem do diabo ou linguagem do inferno. Vem para depreciar e enfraquecer, principalmente aqueles que já estão com uma autoestima baixa. Muitos servos de Deus já sofreram ataques dessa arma poderosa. Davi foi escarnecido por Golias. Jesus foi escarnecido pelos soldados e pelo populacho. A Bíblia diz que quando somos fracos, então é que somos fortes. Deus se agrada de usar instrumentos frágeis para realizar a sua obra, para que a glória seja dele e não de habilidades e capacidades humanas. Do ponto de vista humano, aquela obra era grande demais, praticamente impossível para o pequeno e fraco remanescente judeu, cujo único material de construção que dispunham era escombros de demolição e incêndio. Mas eles haviam depositado a sua confiança no Deus Todo-Poderoso e isso fez toda a diferença. Quando somos alvos de zombaria, o melhor que temos a fazer é orar e nos concentrar no trabalho de Deus. Tudo que nos impede de fazer a obra de Deus só serve para ajudar o adversário. Segunda arma do adversário, conspirações ameaçadoras. A cidade estava completamente cercada de inimigos. Ao norte, Sambalate e os samaritanos. Ao sul, Gesem e os arábios. A leste, Tobias e os amonitas. E a oeste, os asdoditas. O povo de Deus estava cercado por todos os lados. Essa tem sido uma grande estratégia do adversário, é mostrar poder de fogo, mostrar que é mais poderoso do que o povo de Deus e tentar nos assombrar de todas as formas. Já reparou que um problema não vem só? Invariavelmente, problema só vem de cacho, feito pitomba. Só vem de monte. Note que como os ímpios são capazes de se unirem contra a obra de Deus. E isso depõe contra nós. Porque muitas vezes, em vez de nós nos unirmos para orarmos em unidade, batalharmos em unidade, a igreja é uma só. Mas não é a minha igreja, é o meu pastor, é o meu líder. Para com isso em nome de Jesus. O povo de Deus precisa entender unidade, aprender unidade. Por isto o Senhor nos chamou de corpo. Satanás se enfurece ao ver o trabalho de Deus progredir. Fez isso nos dias de Neemias e continua fazendo isso hoje. Quando o inimigo conspira, os cristãos estão em unidade de oração, a derrota
do adversário é certa. Não podemos em nenhum momento perder de vista que a nossa luta é espiritual. As forças demoníacas apenas usam carne e sangue como seus instrumentos. Aprendamos a lutar com as armas espirituais. A terceira arma do adversário é o desânimo. Normalmente as pressões externas criam problemas internos. Se os judeus desanimassem, causariam a própria derrota. Sanbalat e seus aliados não precisariam guerrear. O desânimo é uma velha e eficaz arma do nosso adversário e já foi usada com sucesso muitas vezes. Os israelitas desanimaram com o relatório desencorajador dos 10 espias e por isso não entraram logo na terra prometida, adiando por 40 anos aquilo que deveria acontecer em 13 dias. Algumas pessoas da tribo de Judá estavam colaborando de uma forma até involuntária ao fazer coro com as palavras desencorajadoras dos seus opositores. Muitas vezes nós encontramos pessoas que nos desencorajam dentro das próprias comunidades cristãs. É preciso nos levantar e atentar para isso em nome de Jesus. A quarta e mais letal de todas as armas é o medo. Por isso Jesus, o Senhor, Ele nos adverte acerca do medo de Gênesis a Apocalipse. Cuidado com as notícias e com as interpretações que aqueles que parecem estar ao nosso lado dão à situação enfrentada. Muitas vezes, pela imaturidade ou falta de vigilância, são instrumentos para nos assolar. Não se deixe assombrar. Agora preste atenção, o medo, além de nos paralisar, ele é contagioso. O Senhor disse aos seus discípulos em Mateus 8:26, por que sois assim tímidos, homens de pequena fé? Quando enfrentamos uma situação que faz brotar o medo em nosso coração, devemos nos lembrar da grandeza de Deus, do poder de Deus. O Senhor é o Deus que tudo pode e Ele vai à nossa frente como um poderoso guerreiro. Quando os inimigos descobriram que o povo de Deus estava armado e preparado, recuaram. Deus havia frustrado a conspiração. O salmista, no Salmo 33, 10, 11 e 12, diz: o Senhor frustra o desígnio das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Qual o segredo da vitória de Neemias que serve como lição para nós hoje? Primeiro, colocar tudo diante de Deus em oração. Oração é tudo. A oração é a chave para abrir os céus em nosso favor. Foi assim com Neemias e será assim com cada um de nós. Segundo segredo, trabalhar em unidade. Quando há unidade na fé, na oração, na vigilância e no trabalho, as coisas acontecem, fluem. Chamamos à existência aquilo que não existe. Ser vigilantes é o terceiro segredo. Não basta construir um muro, precisamos vigiar para que o inimigo não o tome de nós. Construir e lutar vigilantes são duas atitudes que devem permanecer juntas. Quarto, ter em mente a certeza das promessas de Deus e da presença do Todo-Poderoso. E em quinto e último lugar, manter-se ocupado, não parar a obra, permanecer sempre em prontidão. Nesses momentos, o Senhor nos supre com a força que não conhecemos e assim completaremos com os seus instrumentos o que Ele tem para fazer e sairemos de posse, de vitória, para a glória e honra do seu nome. Que o Senhor, Ele possa ministrar ao seu coração. Nós vamos orar por todos aqueles que estão nos ouvindo agora. Este culto é um culto de oração. Coloque diante de Deus aquela sua petição, aquela sua demanda e vamos esperar a resposta do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Não deixa que nos intimidemos, não permita que nós recuemos diante da obra do Senhor a ser feita, que
que o Teu nome seja glorificado e que cada uma dessas petições, dessas pessoas que nos ouvem, encontrem respostas em Ti, Senhor. Que o Teu nome em cada uma dessas respostas seja glorificado. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, e as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém.